Esperar um pouquinho para ver se entra alguém, senão eu vou gravar o vídeo e deixar para as pessoas verem depois, né? Mas eu vou esperar um pouquinho, porque inclusive eu ofereci um sorteio para 2 horas de sessão de casal, ou de família, ou TDAH. Então, vou esperar, porque se as pessoas entrarem, eu tenho pessoas para sortear. Tá bom, gatinho? Serginho Tavares, meu filho, tá, gente? Chamando de gatinho porque é meu filho. Bom, eu vou começar a falar. As pessoas, quando forem entrando, vão poder ver também depois no vídeo, né? Eu fiz a proposta de nós termos uma live falando sobre as causas do divórcio, as maiores causas do divórcio, e como evitá-las. E também o outro assunto seria como é o atendimento de casais, como se dá uma sessão no atendimento de terapia de casais. Então, eu vou começar lendo uma passagem bíblica aqui, que veio ao meu coração hoje quando eu pensei nessa live. Diz assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vossas almas. É uma palavra de Jesus para as pessoas que se encontram cansadas, as almas cansadas, emocionalmente cansadas. Mais tarde eu vou ler de novo. E eu vou falar um pouco sobre as questões do divórcio. Não é? Segundo o IBGE, a última atualização do IBGE, em 27 de março de 2024, o número de divórcios cresceu 8,6% em 2022, em comparação com 2021. Subiu de 386.813 divórcios para 420.039 divórcios. São dados formais do IBGE. Divórcios formalizados, né? Que as pessoas realmente entraram com o divórcio, fora as separações que foram informais. Né? Então, o número é muito grande. E aí o IBGE ele dá como maiores causas do divórcio a questão dos desajustes sexuais, as traições e as crises financeiras. E eu quero falar sobre... Na verdade, causa de divórcio são muitas as causas, né? Isso aqui é uma estatística, né, dos maiores casos de divórcio, as maiores causas. Mas eu gostaria de falar as coisas que eu percebo nos atendimentos que eu faço, não é? Então, uma das causas de divórcio muito frequentes tem a ver com o relacionamento com as famílias de origem dos cônjuges. Né? Eu já falei isso aqui em outras lives, mas é um assunto muito importante que precisa ser falado novamente. Então, eu caso, né, com meu marido, e eu não faço aquela separação saudável da minha família de origem. A própria Bíblia fala, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Deixar pai e mãe significa que eu vou deixar emocionalmente, financeiramente e fisicamente. Mas na nossa cultura brasileira, isso não é muito observado e causa muitos problemas nos casamentos. Então, não significa que eu vou desprezar meu pai e minha mãe. Eu vou continuar amando meu pai e minha mãe, vou continuar respeitando meu pai e minha mãe, mas agora a minha família nuclear, ela tem uma prioridade na minha vida, né? Depois que eu caso. E muitos casais não conseguem fazer isso. Na verdade, é o casal que precisa dar esses limites à sua família. Cada um dá esse limite à sua família de origem. Não é? A esposa dá esse limite para a família de origem dela e o esposo para a família de origem dele. Porque acontece que muitas vezes no casamento, as famílias querem que os filhos continuem sendo como quando eram solteiros. Inclusive até na questão da obediência. Daí não cabe mais obediência nesse caso, né? É amor, respeito, companheirismo, mas não obediência.
Então, isso parece uma bobagem, mas é um fator muito importante nessa questão do divórcio. Também eu quero falar sobre o desconhecimento da constituição emocional do homem e da mulher. O homem, geralmente, e a mulher, né, quando se casam, eles pensam que o amor é suficiente para que o casamento dê certo, mas o amor não é suficiente. É preciso que haja muita humildade, perdão no casamento, para que as coisas possam fluir bem. Porque são duas pessoas criadas completamente diferentes, né? Culturas familiares diferentes. Então, preciso que haja respeito um pelo outro, paciência, humildade, diálogo. E o diálogo, muitas vezes, ele é prejudicado por causa das emoções, né? As mulheres, por exemplo, elas têm muito impulso de querer resolver as coisas falando muito. E os homens não gostam muito disso, os homens são racionais, né? Então, um dos primeiros problemas um dos grandes problemas que acontecem no casamento é justamente por causa disso. Porque as mulheres querem resolver tudo na hora da emoção. E uma boa técnica para que o diálogo possa acontecer de maneira que seja produtivo para o casamento, que seja saudável para o casamento, é aprender a dar o feedback. O que é o feedback? Feedback significa realimentação. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou explicar para o meu cônjuge, né? Vamos dizer que seja a esposa, que ficou magoada por alguma coisa. Ela vai explicar para o seu cônjuge por que ela ficou magoada, quando ela ficou magoada, mas como ela vai dar esse feedback? Ela vai dar esse feedback no momento que ela não esteja tão afetada pelas emoções, porque se ela estiver muito magoada, ela vai falar coisas que ela não deveria falar. Então, o feedback acontece assim: eu espero estar mais tranquila diante daquela situação e eu vou pontuar para o meu parceiro, para o meu marido, para minha esposa, vou pontuar exatamente o que foi que ele fez ou que ela fez, que fez com que eu me sentisse magoada, aborrecida, quando foi feito e como foi feito. Porque algumas pessoas pensam assim, não, ele sabe o que ele fez, ela sabe o que ela fez. Não, muitas vezes não sabe. Né? Não sabe que a sua interpretação foi aquela. Então, é importante que haja esse feedback. Questões que não causam problemas no casamento também são a questão do tempo do namoro muito pouco aproveitado da maneira que ele deve ser aproveitado, né? Muitas vezes a paixão, o namorar com muito toque físico, faz com que a pessoa não tenha muita possibilidade de agir racionalmente. Então, o namoro é um período em que eu vou conhecer o meu parceiro, o meu marido, a minha esposa, né, meu namorado, no caso, eu vou conhecer os defeitos que ele tem e eu vou ver se eu posso suportar aqueles defeitos. Esse é o objetivo do namoro, ver se eu posso suportar os defeitos daquela pessoa. Então, quando eu começo muito beijo, muito abraço e outras intimidades, o que acontece é que eu vou ser envolvido pelo emocionalismo, pela paixão, e eu vou perder completamente a minha racionalidade. Isso é um dos problemas que causam também divórcio no casamento, porque muitas vezes as pessoas casam sem conhecer realmente o outro, sem levar em conta a maneira que o outro age, se vai ser bom ter um relacionamento com aquela pessoa, porque casamento é um contrato para a vida toda, né? Pelo menos para quem leva a sério o casamento. Então, esse apelo físico muito exagerado faz com que a emoção atrapalhe essa racionalidade e a pessoa, muitas vezes, casa achando que por causa daquela paixão, daquele amor, que está tudo bem, que não tem mais nada para ver, e depois, e alguns ainda se iludem, né? Pensam, ele é assim, ela é assim, mas vai mudar, com o tempo muda. Não muda. Pode mudar, pode mudar. Mas a gente não pode correr um risco tão grande assim num assunto tão sério quanto é o casamento, né? Então, deixa eu ver mais o que eu anotei aqui para falar. Vocês têm planos no período do namoro? Vocês têm planos para o futuro? Planos que são compatíveis? Por exemplo, as coisas que você gosta, que ela gosta, que ele gosta.
gosta de viajar, o outro não gosta de viajar, tudo isso parece uma bobagem, mas não é uma bobagem, porque depois que casa, vai ser um motivo de insatisfação no casamento, e insatisfação constante no casamento, não é? Tem a mesma fé, acreditam nas mesmas coisas, tem uma inclinação religiosa, tem um compromisso, né, espiritual, isso é muito importante, muita causa de divórcio também, essa questão, não é? E, sem dúvida, o amor e o respeito precisam estar, não é, sendo levados em conta. Outra coisa importante no casamento também é o cuidado com as amizades. Aquelas amizades existem amizades que elas são perversas. Então, eu tenho um problema com meu marido e eu vou conversar com uma amiga, né? Suposta amiga, suposto amigo, vou conversar sobre aquele problema e o primeiro conselho que eu recebo é: não, a fila anda, deixa pra lá, você merece coisa melhor, divorcia, separa. Hoje em dia não há uma seriedade, né, grande em relação ao casamento. Então, a gente tem que tomar cuidado também com essas amizades, né? Que eu estou chamando de amizades perversas, porque em vez de te ajudar a pensar, a refletir, a ter calma, fica colocando lenha na fogueira, né? Como se diz. Não saber se distanciar saudavelmente da família de origem, já falei, né? Não exercitar o feedback e o perdão. Então, o perdão, ele é uma causa de cura emocional, né? Por que eu devo perdoar o meu cônjuge? Primeiro, que se eu não perdoar, eu vou ficar ressentida, que tipo de relacionamento eu vou ter, não é? E então, o perdão, ele acontece quando, não porque a pessoa está certa, não porque eu estou certa, não porque o outro está certo, mas é uma estratégia, e é um mandamento também, né? Para que a gente possa ter um relacionamento saudável. Porque o peso do ressentimento é muito grande. Uma vez eu vi uma palestra que a preletora ela colocou uma pessoa sobre os seus ombros e andou na frente assim do palco para mostrar o peso que uma pessoa que não perdoa carrega. Então, o perdão é indispensável, porque como se você fosse, a falta de perdão é como se fosse um veneno. O sentimento é como se fosse um veneno. Então, uma pessoa te magoou, você vai tomar o veneno e vai esperar que a outra pessoa morra, você vai ser contaminado, você vai sofrer, né? Bom, não cuidar da aparência depois do casamento, né? Deixar de ter aqueles cuidados que são importantes para o relacionamento. Não ter cuidados com a higiene. Parece uma coisa, né? Parece uma coisa estranha falar sobre isso, mas é verdade. Há casais em que um reclama da higiene do outro, em que, né, o parceiro não cuida da sua higiene. Então, é um mau hálito, é um cheiro de suor, né, desagradável. Tudo isso atrapalha o casamento, o relacionamento. Eu não digo que chega a ser motivo de divórcio, porque pode se conversar sobre isso. Mas são coisas que acontecem. Coisas que acontecem no relacionamento de casais e que parece uma tolice estar falando sobre isso, mas não é tolice, né? O cuidado com o corpo, os odores que nós temos, né? Que precisamos de uma higiene diária. Outra questão importante, são muitas as questões, né? A comunicação, a falta de amor, a falta de intimidade. Isso aqui são dados do IBGE. Falta de parceria, vícios, né, traições, não terem o hábito de alimentar o relacionamento, né? Saírem para namorar os dois sozinhos, né? Terem momentos a sós, cuidarem do relacionamento como cuidavam quando eram namorados, né? Muitas pessoas, quando casam, elas têm um parceiro como certo para elas. Então, não tem esse cuidado, né? De sair sozinho, de ter momentos de carinho, de conversa, não é? Fica cada um no seu mundo. Hoje em dia, com a tecnologia avançada, com as redes sociais, com a internet, é muito comum a gente ver até nos lugares onde as pessoas vão para jantar juntos, cada um no seu celular e não tendo nem aproveitando aquele momento de intimidade, né?
Claro que a tecnologia é ótima, mas eu estou falando nesse aspecto. Não respeitar pequenas manias e diferenças de pensar do cônjuge, né? Não cuidar da sensibilidade do cônjuge, eu já falei isso aqui em outra live. Falo muito para as esposas isso, quando tenho oportunidade falo para os esposos também. Algumas vezes, seu marido não gosta que você faça determinada coisa, que realmente não é uma coisa grave, é uma bobagem. Né? Para você é uma bobagem e realmente não é uma coisa grave. E você, por não considerar que aquilo ali é uma coisa importante, você continua fazendo. Né? Eu dei exemplo numa outra live sobre a esposa que não avisava o marido quando ela ia viajar. Então, o que acontece? Ele ficava muito chateado e ela achava uma bobagem, ela realmente não avisava. Ela viajava ao trabalho, ela viajava e não avisava ele que quando chegou no seu destino. Por quê? Porque na família dela, e nós aprendemos muita coisa com a nossa família, na família dela, não tinha esse hábito de alguém viajar e comunicar. Mas para ele era importante. Então ela mudou esse comportamento, ela disse que foi uma mudança muito grande, muito positiva no casamento dela, quando ela mudou esse pequeno detalhe. Para ela pequeno, mas para ele era muito importante, né? Considerar também, uma coisa importante, considerar que o seu cônjuge, ele pode ter dores até que ele trouxe da infância, ou que você mesmo trouxe da infância, que não foram curadas. Então, coisas que para você são pequenas, mas para ele são importantes. Coisas que para você são pequenas, mas para ela, a esposa, é importante. Ter essa sensibilidade de ouvir, de detectar o que você pode estar fazendo com o seu comportamento, mesmo que não seja intencional, que esteja atrapalhando o casamento, né? Outro erro muito recorrente é desejar que o parceiro faça feliz. Eu me casei para o meu marido me fazer feliz. Isso é uma ilusão, não existe isso, né? Ninguém é capaz de fazer você feliz. Você é capaz de buscar os seus objetivos, né? A sua felicidade, a sua realização, o seu propósito, um propósito profissional ou outro tipo de propósito que você queira ter na sua vida. Mas é você, só você, né? E digo uma coisa importante: sem a presença de Deus isso também não é possível, não é? Nós precisamos da presença de Deus para que sejamos confortados, sejamos direcionados, para que seja evitado os nossos erros, que podem ser muito, muito frequentes, né? E a gente não perceber. Então, nenhum cônjuge dá conta de fazer o outro cônjuge feliz, né? Nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Sobre a questão do atendimento de casal, sobre divórcio eu não teria muitas coisas para falar, mas eu estava, né, dando espaço para se alguém tiver alguma pergunta. Mas o que eu quero falar sobre atendimento de casal, na terapia de casal, quero explicar. Às vezes eu atendo esposas, porque o marido ainda não está disposto para ir para terapia de casal, né? Depois, com o tempo, quando ele vê que realmente está havendo algum progresso positivo para o casamento, eles se animam e começam a participar da terapia e aí se torna terapia de casal. Mas, geralmente, quando o casal concorda, né? É difícil, mas acontece. Quando o casal concorda, eu atendo o casal primeiro. Então, eu vou ver qual é a demanda deles. O que eles estão conversando, qual é o problema que está acontecendo com aquele casal. E depois, eu vou atender cada um separadamente. Por que eu faço isso? Porque eu percebo que existem coisas, muitas vezes a esposa não está respeitando o seu marido da maneira que precisa ser respeitado. Eu não posso falar isso, não devo falar isso perto do marido, na sessão de casal, porque eu vou constranger a esposa e talvez vou arranjar um problema para o marido levar para uma discussão mais tarde, quando sair da sessão de terapia. Então, não acho que é saudável, nem que vai ajudar o casal. Então, eu tenho uma sessão com a esposa e falo para a esposa as necessidades do marido dela, o que ela pode fazer para melhorar aquele relacionamento, e tenho uma sessão com o esposo também. E faço a mesma coisa. E depois nós vamos ter tarefas para os dois. Muitas vezes, mas muitas vezes, é a questão da falta de respeito, a questão de pequenas coisas que podem ser mudadas, o relacionamento com as famílias de origem, como eu já falei, que causa muitos problemas, né? Mães, geralmente, infelizmente, as mães são as campeãs, né? Tem que falar.
Mães que não respeitam o espaço do novo casal, que vivem se intrometendo na vida do casal, que vivem visitando demasiadamente, que vivem dando palpite, que vivem dando até ordens, não é? E aí, como a filha ou o filho tem aquele amor, aquele respeito pela mãe, ele fica dividido. Isso causa grandes problemas no casamento. Então, essa questão do relacionamento com as famílias de origem é importantíssima. Eu queria falar um pouco sobre terapia de família e terapia de casal para explicar o seguinte. A visão da terapia de família e de casal é uma visão sistêmica. Então, nós como seres humanos, nós participamos de vários sistemas. Um deles é o sistema familiar, que é o sistema mais importante que nós participamos. E nesse sistema familiar, antes de nós casarmos, nós aprendemos por ver, por ações das pessoas da nossa família, dos nossos pais, dos nossos irmãos, nossos avós, tios, aprendemos certas condutas por vermos a ação deles ou simplesmente por percebermos no ambiente. Não é? Hoje em dia, a gente já sabe, né, a ciência já aceita, que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, também as emoções, também os medos, as inseguranças. Né? Não só o que a gente vivenciou, mas aquilo que vem também através das gerações. Então, nós avaliamos esses relacionamentos e vamos ver se há um padrão que foi apreendido pelo esposo ou pela esposa ou pelos dois, né? Que está sendo maléfico para o casamento. E nós vamos tratar isso com o casal e geralmente o resultado é muito bom. Eu quero agradecer a presença de quem está aqui. Muito obrigada. E se não tiver perguntas, eu vou encerrar a live. Muito obrigada pela presença, um abraço e até a próxima live.